Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à sala. Estamos começando aqui. Estou só organizando aqui para a gente já iniciar. Vamos já começar. Vamos lá? Então, tema da palestra de hoje, né, do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, aula 18, mediunidade médium, comigo, Aline Siqueira. Tempinho aqui sumida, mas voltei, estou aqui com vocês. Vamos falar de um tema super importante. Gosto muito desse tema, então estudo bastante essa área da mediunidade. Então, hoje, sexta-feira, 23 de dezembro, estamos aqui para falar um pouquinho sobre perguntas. Podem fazer perguntas, podem perguntar e tirar dúvidas aí do que a gente tiver aí para poder apresentar. Então, vamos lá? Vamos começar? Primeiro, agradecer a espiritualidade, o carinho do amigo Jesus de estar aqui conosco nesse dia aí, véspera de Natal, para que a gente possa estudar um tema importante, entender bastante esse aprendizado que a gente tem em relação a isso. Agradecer a doutrina espírita pela oportunidade de estarmos nessa existência vivenciando e aprendendo sobre esse tema. Vamos lá? Não sei se você já conseguiu ouvir o vídeo. Será que eu deixei o somzinho embaixo, gente? Tá gostando? É bem interessante. Eu te assustei, você é fantasma. Fantasma não, espírito. Espírito, fantasma, no fundo é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Você tem medo de espírito? Ai, por favor. Então você tem medo de você mesma. Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você tá desencorpada. Desencarnada. Essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha, não? Eu não tô entendendo. Você não tá lendo o livro dos espíritos? Por que você fica assim, tão apavorada? Gente. Eu tô lendo um livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro, tá? Eu sempre gostei muito mais do livro do que do filme. Fico muito feliz que você esteja interessado no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou a palhaçada. Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírita porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero meter com gente descarniçada. Desencarnada. Se é só pela caridade material, você não precisa se virar espírita. Você pode se juntar a qualquer um desses movimentos filantrópicos que tem por aí. Tem vários ótimos. Não quero saber. O espiritismo vai muito além disso. Ele nos ajuda a entender as leis da vida, a cuidar da nossa evolução moral e vai te ajudar muito através do trabalho mediúnico. Eu só quero servir sopão. Acho ótimo, mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? E que você tem um dom que muita gente gostaria de ter? Mas eu não pedi nada, minha filha. Pediu sim, antes de nascer. Mas eu não me lembro dessa época, eu estava desencalhada. Desencarnada. Você pediu muito por essa chance, Janete. Você queria muito vir à Terra para ajudar as pessoas, trazer consolo, acolhimento através da mediunidade. Isso não tinha familiar? Quer dizer, não, mais ou menos. Quer dizer, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa enorme de mim. Mas sabe que tá faltando alguma coisa para te completar? Então, eu só não tinha tentado o espiritismo. Você vai ver, vai te fazer bem. Precisa, sim, de disciplina, dedicação. Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Então eu vou ter que estudar muito para poder essas coisas entrarem na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro, vou ter que estudar demais. Isso é espírito. Tem mais espírito. Não. Eu quis dizer que é essa a intenção. Eu pensei que tinha outra pessoa desencarnada. É desencarnada. Esquece. Você falou certo, tá certo. Você é um espírito? Não, sou técnico de som. Você é um espírito? Não, contra a regra. I see sad people. E aí, gente, vocês gostaram? Eu adoro o trabalho dessa equipe, eles são muito legais.
e trazem informações através de vídeos, de alegria, né? Complementa e faz com que a gente aprenda um pouquinho sobre o espiritismo, sobre as leis, né? Fala, é bem gostoso. Pesquisem no YouTube, o trabalho deles é lindo. Mas eu sei que vocês estão cheios de dúvidas, por isso aí a gente começa aí com os questionamentos, né? Como que a gente se comunica com as pessoas, né? Aí eu botei um telefone, que hoje a gente já nem usa mais, né? Tanto. Aí diz assim, alguém pode comunicar-se comigo através do telefone se eu não tiver um? Não, a gente precisa ter, né? E hoje a gente usa mais um aparelho aí, um smartphone, a maioria das pessoas usam, mas é através deles que a gente consegue se comunicar. Se eu não falar alemão, eu poderia entender uma pessoa que está tentando me dizer algo falado ou escrito nessa língua? O que vocês acham? E uma pessoa que não enxerga pode receber uma comunicação por escrito e ler? A gente colocou aqui o alfabeto em braille, que é justamente aquela pessoa que não enxerga, mas ela consegue entender, se comunicar, né, através da leitura desse alfabeto, da língua em braille. E podem os espíritos se comunicar conosco? Esse é um questionamento feito aí no vídeo que vocês viram, gostaram, né? É bem interessante. Mas é através, né, dos médiuns, que a gente já sabe, que é possível fazer essa comunicação. E aí, lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec diz que, na verdade, não, os espíritos dizem, o Allan Kardec, foi ele que colocou no texto, né, que todos nós somos espíritos e todos nós somos médiuns, cada um no seu grau. E a gente vai entrar um pouquinho nesse detalhe para poder perceber aí umas nuances, tá? Então, no segundo Evangelho, a prece segundo o Evangelho, Allan Kardec, né, na parte 3 lá do livro, diz assim: para que o homem conheça as coisas do mundo visível e desvende os segredos da natureza material, que, né, isso que a gente vive hoje, Deus lhe deu a vista do corpo, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, ele descobre o mundo dos infinitamente pequenos, né? Para que penetre no mundo invisível, ele deu-lhe a mediunidade. Então, a mediunidade é um presente que Deus nos deu a todos. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Depois a gente vai falar sobre os médios. O que seria a mediunidade? E aqui ficou por cima, gente. Deixa eu ver se fica aparecendo. Né? Mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem, que no caso é o espírito encarnado, como ela estava mostrando lá no vídeo, pode ser dotado de ver, de ouvir, de falar, né? Tem de pintar, tem várias situações. Então, a mediunidade acontece para todos nós, seres humanos, temos essa disposição orgânica. Então, não é algo sobrenatural, nem nada disso. É uma disposição que está dentro do nosso corpo físico, do nosso organismo. E que qualquer homem que esteja encarnado, né, esteja vivenciando essa existência, ele pode apresentar, né? Ele pode ver, ouvir, falar, escrever, pintar e por aí vai. Sendo que vai depender o grau que ele tiver para que isso possa acontecer ou não, né? É como se fosse alguns têm uma experiência maior em relação a isso, uma vivência maior. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12. E o que falar dos médiuns, né? Essa qualificação, o que seria esse nome, né? Se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, né? Aquela que está bem definida, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, né? Então, assim, essa mediunidade não se revela, não é que a gente está... Vou explicar para vocês, todos nós somos médiuns, cada qual numa gradação, né? Então, aqueles que apresentam isso com mais características, mais evidente, mais elevado, é que é comum se chamar de médiuns. Não que nenhum de nós somos, todos nós somos.
Mas aqueles que têm isso muito mais específico é que a gente costuma chamar de médium, tá bom? Para o espiritismo, a mediunidade, ela não é sagrada, ela não é mística, ela não é mágica, ela não é sobrenatural, como eu falei um pouquinho antes, né? A sua prática é racional, equilibrada e transparente, fruto da persistência e da continuidade. O seu exercício tem objetivo, planejamento e estruturação do processo. É tudo muito racional, equilibrado, para que isso seja entendido como algo normal, orgânico, e que estamos aí, como falou Allan Kardec ali um pouquinho antes, né? A gente tem o microscópio, o telescópio e tem a mediunidade para esse processo de interação entre o plano espiritual e o nosso plano físico. Seria mais ou menos isso. Tá claro para vocês? É isso, né? A gente tem que entender que a mediunidade e os médios, que somos todos, temos que entender que isso é normal, isso é natural, tá? Mas é necessário estudo, né? É o que ele diz aqui. O seu exercício envolve objetivo, planejamento e estruturação do processo. Não dá para ser algo muito bagunçado, ao contrário. A gente tem que compreender isso melhor. Então, é o que a gente vai falar um pouquinho em seguida. E aí diz o seguinte aqui, ó, que a mediunidade não serve para falar com os mortos. Ela não é um balcão de atendimento para resolver problemas, né? Ela não serve para dizer o que se deve fazer ou para decidir do futuro, né? Ao contrário, o nosso livre-arbítrio está aí para isso, né? Nossas escolhas. O espiritismo vê a mediunidade como uma oportunidade de servir, que faculta manter o contato com a vida espiritual, trazendo a certeza da sobrevivência da vida após a morte. É através dessa conexão, desse encontro, né, dessa comunicação que acontece aí, essa história de um telefone tocar, né, para o outro atender, essa relação entre o plano físico e o plano espiritual, ou a vida física e a vida espiritual, é uma certeza que a gente tem, que após a morte nós temos essa continuidade, né? Isso fica muito claro, e é justamente através dos médios. E a mediunidade não começou de agora, tá, gente? A mediunidade faz parte da humanidade. Então, desde sempre, se tem mediunidade, se tem médios em todos os lugares do planeta, do universo, provavelmente. Diz aqui o seguinte, que a ação mediúnica não está limitada só às sessões, no caso das reuniões mediúnicas, né? Vivemos mediunicamente entre dois mundos e em relação permanente com entidades espirituais. Atividades, indo aos lugares conosco, né? Conforme atraímos elas ou a repelimos. Não tem uma passagem lá do Livro dos Espíritos que o Allan Kardec pergunta, né? Se os espíritos influenciam na nossa vida? E ele diz, né? Que eles influenciam muito mais, os espíritos desencarnados, no caso, que eles influenciam muito mais do que a gente imagina, né? E também tem essa situação, que não é toda esse atrair, repelir, é o que a gente está vivenciando. É coisa séria para suavizar os sofrimentos alheios. Então, não é algo para se brincar. É algo sério e que a gente deve entender como um servir, né, de uma forma mais entregue para ajudar os outros, né, que estão em sofrimento. Existem tipos de mediunidade. A natural ou de prova. O que seria aquela de prova? Que é a da tarefa. Ela é cedida temporariamente de empréstimo para o desempenho de tarefa regeneradora. Resgatamos débitos e teremos que prestar contas dela. Essa é de prova. E aquela que é natural? É da conquista. É aquela que todos possuem. Em alguns está mais aflorada, em outros embotada, dependendo do nível espiritual de cada um. Fazem parte desta mediunidade todas as conquistas que fazemos no campo de percepção fluídica, os nossos sentimentos, né, as nossas sensações,
nossa intuição, nossas inspirações. Então, quando a gente fala lá do sexto sentido, a gente também está falando disso, né? Faz parte de nós, como a inteligência é atributo permanente do ser humano. Então, a mediunidade faz parte de nós. Parece um tabu, né? As pessoas parecem que não querem falar desse assunto, mas a gente precisa compreender que isso está intrínseco, está dentro da gente. E faz parte de todo mundo. Algumas pessoas precisam trabalhar e resgatar débitos, né? Prestar conta desse trabalho em relação à mediunidade. Mas ela está em todo mundo. Os médios, eles podem ser divididos em duas grandes categorias, para facilitar para vocês entenderem. Os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais. Cada uma delas tem uma finalidade específica frente à humanidade do nosso tempo. Não é algo diverso, não. Vamos lá. O médio pode ter até mais, né, de uma categoria dessa. Então, vamos lá. Tem o médium, mediunidade, e aí a gente tem os efeitos físicos e os efeitos intelectuais, aqui na esquerda. Os efeitos físicos são os que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos observadores. Visão, audição, tato, olfato, paladar. E o que seriam os efeitos intelectuais? São os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os 5 sentidos, senão a racionalidade e o intelecto. Então, a gente vai dar um exemplo para vocês entenderem, tá? Exemplos de efeitos físicos. Materialização, né? Tem alguns estudos, hoje a gente não vê tanto isso acontecer, mas em outras épocas existiam muitos médios de efeitos físicos que materializavam espíritos que estavam desencarnados, né, no plano material. Transfiguração. A primeira transfiguração é aquela lá do Monte Tabor, onde Jesus, né, apareceu junto com Moisés, Isaías. É isso, gente? Estou confundindo, né? Mas me ajudem aí. A transfiguração, uma das primeiras mais conhecidas é a de Jesus. Levitação, né, quando o corpo sai, né, e levita, a gente já viu isso muito em televisão. A de transporte, voz direta, bilocação, tem várias nuances e cada um provavelmente a gente vai falar e entrar nos próximos capítulos das aulas, adentrar nesse caminho. Fiquem atentos nas próximas aulas, vão ser temas aí voltados para isso aí. Os efeitos intelectuais, inspiração e intuição. Vamos falar um pouco dessa intuição aí que está vermelhinha e a inspiração. Quando que a gente não percebe que a gente teve uma intuição, né? Ou a gente se inspirou, percebeu ali que na nossa mente surgiu algo, eu acho que eu pensei nisso. Então, assim, inspiração e intuição é algo que está muito intrínseco em todo mundo hoje, né? Todo mundo tem, né, as suas inspirações e intuição. É o que a gente chama normalmente a intuição do sexto sentido. Então, esse já é um efeito intelectual. Aí tem outros, como a evidência, são aquelas que as pessoas veem, audiência, que escutam, psicometria, desdobramento. Quando a gente dorme, todas as noites, a gente se desdobra, né? Tem o tal do desdobramento, né? Que eu vou dormir, o meu corpo físico fica dormindo, e o meu corpo espiritual vai para encontrar, vai para trabalhar, vai encontrar as pessoas queridas, né? Vai estudar. É um tipo de mediunidade também, que todo mundo tem. Psicografia, aquela mediunidade que é da escrita. Psicofonia, aquela mediunidade que é através da fala, né? E os médiuns curadores, né? Que fazem as curas. Então, aí tem diversos pontos e exemplos de mediunidade, de efeito físico e intelectual, que serão provavelmente falados e descritos e apresentados para vocês nas próximas aulas, né? Tem que seguir aí o roteiro certinho, né, do tomo 1 do estudo. E aí ele diz aqui que as mediunidades de inspiração e intuição se enquadram como de efeitos subjetivos ou inteligentes. Não sei se ficou claro para vocês. Como é que acontece esse processo dessa captação da mensagem, tudo isso? Então a gente vai pensar aí. Captação e processamento da mensagem mediúnica, né?
Vamos observar essa figura aí. Ela retrata as estruturas nervosas que no encéfalo, lá dentro do nosso cérebro, são acionadas quando uma onda mental externa, oriunda de outra mente, nos atinge. Então, a gente precisa entender que hoje, quando a gente está aqui, a gente está emitindo ondas e, como existem espíritos que estão desencarnados próximo de nós, eles também nos emitem ondas. Então, aí é uma situação que mostra, né, os pontos do cérebro, nas situações, córtex cerebral frontal, córtex cerebral aqui, entorrinal, cerebelo, hipocampo. Aí eu falo o seguinte, ó. A mensagem chega ao córtex cerebral, percorrendo em toda a sua extensão. Depois ela vai acessar os centros de memória, hipocampo, o córtex entorrinal, o corpo estriado e o cerebelo. Ele vai acessar eles. O 3 é justamente a resposta que essa conexão aconteceu. Resposta emitida pela pessoa após o processamento da mensagem. Depois de chegar no cérebro e isso ser processado, vai acontecer essa resposta. Essa resposta pode acontecer através da fala, através da visão, da audição, da escrita, da pintura e por aí vai. Ficou claro isso? Vamos pensar aí um pouquinho aí nesse sentido aí do que a gente está falando. Por exemplo, a mensagem, ideias ou informações, que é o que está chegando está sendo enviada pelo espírito comunicante. O espírito comunicante é aquele que está ali querendo transmitir a mensagem, né? Ela vai chegar ao córtex cerebral do médium depois de ter atingido o perispírito. Então vamos pensar aqui. Eu estou com o espírito aqui, eu tenho um corpo mental, eu tenho o nosso perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Isso aqui somos nós. Quando um espírito desencarnado quer emitir uma comunicação, ele não tem esse corpo físico e o duplo etérico, né? Mas ele tem o corpo mental, o perispírito, ele ainda tem essa conexão. Como essa conexão ela é muito mais fluida, isso é muito mais fácil, né, de chegar à informação. Então vamos lá. Depois do médium ter atingido o perispírito, passando ao corpo físico, via os centros de força, né, onde é captada pelos órgãos sensoriais. Então, os centros de força, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, vocês já devem ter escutado falar disso, dos chakras, né, que é uma palavra em sânscrito, mas a gente chama de centros de força. Temos muitos dentro do nosso corpo físico, mas ele fica aqui nesse duplo etérico, mas ele faz essa conexão entre o perispírito e o corpo físico. Para essa nossa ligação do perispírito com o corpo físico, né, e essas sensações, emoções, a gente consegue perceber através dos nossos centros de força. A mensagem percorre todo o córtex cerebral em processo de varredura, que ao passar de um neurônio para outro, provoca pequenas descargas elétricas, né? Como a gente já sabe como isso acontece. Aqui são os 7 centros de força, chakras conhecidos, né? São os mais importantes, vamos dizer assim, mas existem, né, outros no nosso corpo. E aí ele explica que é através desses chakras que funcionam essas antenas psíquicas. Como que a gente vai chegar nessa conexão entre o espírito que está desencarnado e o nosso espírito aqui que está encarnado nesse momento. Diz o seguinte, que as antenas psíquicas do médium são os seus chakras, desculpa. Principalmente o coronário, que é esse aqui, e o frontal, cujos vértices terminam nas glândulas epífise e pituitária, respectivamente. Para vocês entenderem, vou voltar aqui para lembrar. Aqui está o perispírito, e essa conexão entre o perispírito e o corpo físico é feita através desses centros de força, que são em formas de vértice, né? Eles ficam girando, e através dele que eles vão se conectar a alguns órgãos ou glândulas. E no caso do coronário e do frontal, eles se conectam às glândulas da epífise e a pituitária. A epífise
é a mesma que a glândula pineal. Então, né? Ela é a transdutora. Ela é a que transmite, traduzindo as ondas mentais recebidas. Então, quando um espírito desencarnado emite alguma mensagem, ele quer passar alguma mensagem, ele está pensando e está emitindo, né, aquilo que ele quer transmitir. É captada através dessa glândula, que ela, através, né, dos chakras, do coronário, aqui chakra da coroa, e é onde justamente, quando chegar na epífise aqui, que é na glândula pineal, ela vai né, ela vai mudar, ela vai fazer essa tradução da informação que ele está passando. Tá? Mais ou menos assim, uma explicação aqui é bem legal. Comparada ao rádio, ela vem a ser o circuito ressonante que permite selecionar as ondas mentais, ele vai captar essas ondas, e convertê-las para o nível das sensações físicas. Então, eu vou sentir o que ele quiser transmitir, né? Eu vou conseguir enxergar, eu vou conseguir ouvir, e eu vou sentir as sensações físicas do que está sendo. Ele está com dor, eu vou sentir a informação vai chegar em relação a ele está sentindo dor. Então, assim, são como se fosse uma tradução dessas ondas. É justamente o elo, né? É o elo ainda incompreendido entre os encarnados e desencarnados. Eu gostei muito dessa frase. É o elo que ainda é incompreendido e nem sempre muito aceito entre os encarnados e desencarnados. A gente não para por aí, não. É mais ou menos o seguinte, ó. O perispírito do médium, que é essa parte externa aqui, né? Estou com o corpo físico, e aí o perispírito, que está mais expandido, se expande, né? Na hora que vai fazer uma concentração e tudo. O perispírito do espírito comunicante também se expande, e aqui tem aquele encontro, né? Quando os dois perispíritos se expandiram, existe uma conexão. Uma atmosfera fluídico-espiritual comum é formada. Então, é possível aqui, através disso, captar, né, os sentimentos e sensações. O espírito transmite sua vontade ao perispírito do médium, que é captado e encaminhado ao cérebro, como foi apresentado anteriormente. Ficou claro para vocês? É bem interessante, né? É um processo físico que acontece no nosso corpo espiritual, vamos dizer assim, nosso perispírito, que a gente hoje ainda não consegue, a gente já consegue explicar, mas não é algo palpável, né, que a gente quer ver, né, quer pegar como é que esse processo acontece. Porque ele está tudo aí acontecendo na parte mental do nosso cérebro, no nosso corpo perispiritual, que é muito fluido e tudo isso. Mais ou menos nesse processo aí, processo dessa comunicação. O perispírito do comunicante, o perispírito do médium aqui, só que o médium, como ele está encarnado, ele tem um corpo físico. Essa mensagem acontece de perispírito para perispírito, ela chega, né? O comunicante está passando a mensagem, está chegando ao perispírito do médium. Só que, como ele está encarnado, ele faz essa captação através, né, passado do perispírito para o corpo físico, essa informação. Acho que agora ficou mais claro, né, para entender. E quais seriam os sintomas dessa mediunidade, né? Como é que eu posso perceber se ela está mais aflorada, se ela precisa ser orientada de estudo, ou se ela é mais suave, vamos dizer assim. Quando a gente está com o cérebro perturbado, confuso, uma sensação de peso na cabeça e dos ombros, formigamento, adormecimento, inchaço nos braços, mãos e pernas, dores pelo corpo. Sensações, aquilo ali tudo ainda pode ser tudo físico e ter um monte de outras doenças, por exemplo, né? Mas sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, crise de choro, isso pode não ser seu, né? Pode ser, sim, ainda uma influência, né, de algum espírito tentando se comunicar. Sensação de calor, arrepios de frio, palpitações, são alguns desses sintomas
que podem fazer parte da mediunidade. Sensações de cansaço, nervosismo, irritação, arrepio, insônia ou sono profundo demais, desmaios e síncopes inexplicáveis também podem ser. Mas vamos lá. Sensação de presenças invisíveis, você tem essa sensação. Comprovada evidência ou audição no plano espiritual. Eu ouvi vozes, eu enxerguei alguma coisa. O próprio transe mediúnico, né? Que é aquele da fala ou da escrita. Ou a produção de efeitos físicos, né? O que seriam os efeitos físicos, né? O levitar, a gente já falou um pouquinho antes ali, né? Então, são alguns desses sintomas. Caso seja percebido que esses sintomas apareçam, é sempre bom procurar um médico, porque pode não ser isso, mas também, né, o Espiritismo está aí para ensinar e a gente aprender um pouquinho sobre essa situação. É uma situação que faz parte da humanidade, todo mundo tem, alguns mais, outros menos. E o que a gente pode fazer para desenvolver, perceber e trabalhar tudo isso? O que vocês acham? A gente colocou aqui algumas situações. Precisa educar e desenvolver a mediunidade para aprender a usá-la. Porque se a gente a usa erroneamente, isso pode causar um malefício para a gente. A gente precisa desenvolver a mediunidade sem receio ou temor, né? Para não ter medo, porque isso é algo natural. Então não precisa ser nada assustador. Em grupos especialmente formados para isso, que elas sejam com pessoas bem orientadas, né? Então, em grupos, em estudos, nos centros espíritas, isso é bem orientado de uma forma realmente para que as pessoas entendam e estudem da melhor maneira. Vocês fazendo o ESD agora, vocês começam a ter informações para que futuramente possam fazer um outro estudo, que é o estudo do MEP, que é o estudo de mediunidade, especificamente, né? Que hoje é mediunidade, estudo e prática, por isso que a gente chama de MEP. Então, depois desses cursos do ESD, que vocês vão percorrer aí, estão estudando, vocês vão poder fazer o estudo do MEP, né? Que é o estudo da mediunidade. Então, ele é um trabalho mais aprofundado, né? Um estudo mais aprofundado. Por isso a importância, né, desse estudo, dessa educação. Não abusar da mediunidade, empregando-a para a satisfação da curiosidade. Isso não é para brincar, isso não é brincadeira, né? Então, a gente não pode abusar disso. Disciplinar a mediunidade, né? Na hora que eu não estou no meu dia a dia, trabalhando, estudando, vou estar dando uma comunicação. Não é isso, né? A gente aprende a disciplinar a mediunidade para que ela aconteça, por exemplo, num dia de reunião mediúnica, né? Nesse sentido. Não para eu poder estar aqui trabalhando e pensar, o espírito veio aqui, eu quero falar isso com você. Não, não é assim, né? A hora de trabalho, tem hora para tudo, é isso. Desenvolver em harmonia com as espiritualidades amigas. A gente precisa, e aí não é só da mediunidade, mas tudo, esse processo de harmonia, né? Os espíritos amigos, né? Os espíritos que estão sempre do nosso lado, nosso amigo espiritual, anjo da guarda, tudo isso. Então, são formas e maneiras que a gente precisa entender a necessidade, né, de estudar isso, de compreender um pouco mais do que a gente tem para apresentar, né, do que fomos apresentados, né? Faz parte de toda a humanidade sermos médios, cada qual na sua categoria, não seria isso, mas cada qual na sua profundidade, vamos dizer assim. Mas a gente precisa aprender, falar desse assunto, não ter receio de falar disso, e é muito melhor a gente aprender e compreender, né, do que ficar sem saber sobre a informação. E o que a gente pode fazer e aprender sobre isso, né? Se não for com Jesus. Então, mediunidade com Jesus, né? Essa frase aqui é muito interessante. Pai, não compreendo teus planos, mas tu conheces o meu caminho. É realmente um trabalho
que Ele faz e cuida da gente e vai nos orientar. E por que não que essa mediunidade com Jesus, né? Por que a gente não pode aprender e entender melhor a mediunidade com Jesus se não for, né, no caminho com Ele? Então, é a forma que a gente tem aí de trabalhar melhor isso na gente, em todos nós, internamente, com Ele, né? Mediunidade com Jesus, que vai ser o tema do próximo capítulo, né, do próximo estudo. Então, na semana que vem, teremos aí mediunidade com Jesus. Meus amigos, fiquem com Deus, que Jesus ilumine todos vocês, se dediquem, estudem um pouquinho, aprendam. O tema da semana que vem é lindo, tá bom? Fiquem em paz. Que assim seja.